Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã para que nós possamos estar refletindo um pouco, na palavra de Deus, no Santo Livro, para que nós possamos receber orientação para a nossa mente, direção para os nossos sentimentos, postura para a nossa vida, para que nós possamos viver saudáveis nesse tempo maluco, diante de tantas circunstâncias, situações e acontecimentos, e que nós precisamos ter uma postura diante de Deus. E eu quero falar de uma postura muito importante com relação àquilo que nós falamos, como nós expressamos realmente a nossa posição de santidade perante o Senhor. Nós temos sensações, temos muitos pensamentos, mas a nossa boca, Jesus um dia ensinou que a nossa boca fala do que o coração está cheio. E a gente precisa pensar e refletir como nós temos vivido nesse tempo. E para isso eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Eclesiastes, lá no capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Está escrito assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de voto de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, aqui nós temos uma boa orientação de como nós devemos nos portar, sobretudo, queridos irmãos, perante o nosso Deus que está no céu e nós, como disse o escritor, aqui na terra. E a igreja perdeu esse temor, essa reverência diante da santidade e da majestade do Senhor. Isso nós vemos nos louvores, isso nós vemos na postura da igreja, de como as pessoas se preparam, de como elas se reúnem, qual é o sentimento da prioridade. É muitas vezes um sentimento comunitário humano, de prazer humano, de satisfação humana, antes mesmo de glorificar o nosso Senhor. E aqui Salomão vai escrevendo e mostrando a necessidade de nós entrarmos na presença do Senhor com temor. Tudo o que a igreja faz, tudo o que o cristão faz, deve ser feito através da fé, em temor ao Senhor. E aqui ele fala sobretudo nessa questão de quando nós falamos coisas bobagens e falamos demais, não é verdade? A palavra nos ensina que o falar é prata, o calar é ouro. E principalmente daquilo que nós falamos diante do Senhor. Quando nós falamos que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não vamos fazer coisíssima nenhuma. Nós falamos à toa, falamos demais. Então, guarda-te de falar bobagens, principalmente perante o Senhor, porque você deve temer a Deus Todo-Poderoso antes de fazer um voto diante dele, porque ele não se agrada de um voto de tolo, daquele que fala e não mede as suas palavras, mas fala às vezes porque está perto dos outros, porque quer mostrar espiritualidade, porque quer mostrar que pode fazer, que tem condições de fazer, que é uma pessoa boa. Então a gente fala demais. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender, a medir as nossas palavras. É melhor não falar do que falar e não cumprir. É melhor ficar quieto do que falar bobagens que o Senhor ouve e sabe que nós estamos mentindo, que nós não vamos cumprir, que nós não vamos fazer, que nós temos lá uma vaga intenção de fazer, mas não vamos cumprir porque não temos essa capacidade. Então medite nisso nesse dia. Talvez as tuas palavras, as murmurações, as reclamações, as palavras de todos os tipos têm surgido aí na tua boca e você vai diante das pessoas e expressa essas coisas, falando: se fosse eu faria, porque eu acho, porque eu penso. Cuidado com estas coisas, porque Deus também está te ouvindo. Tenha temor, em santidade, preserve o seu coração diante do Senhor. Não é por causa das pessoas, não é por causa das circunstâncias, não é por causa da situação, talvez daquilo que você vê e pensa. A reflexão você tenha diante do Senhor, mas tome cuidado com o que sai da tua boca, para que você não se coloque realmente em um compromisso falso, em falsidade, em hipocrisia, em mentira, perante os irmãos, não é? E diante, sobretudo, de Deus, que conhece o teu coração e a tua mente.
Deus te abençoe, meu irmão. Medite nisso e obedeça a palavra do Senhor. Fique firme.